E para finalizar, falta aí a última letra da questão, que é o cálculo de esperança de y condicionado a x igual a 3, variância de y condicionado a x igual a 3 e desvio padrão de y condicionado a x igual a 3. Para fazer esses cálculos, o que é necessário? É necessário inicialmente obter as distribuições de probabilidade, ou de x condicionado a y ou de y condicionado a x, quando é o caso, né? Nesse caso do exercício está sendo pedido y condicionado a x. Então a gente tem que obter as distribuições de probabilidade condicionadas de y condicionado a x, no caso específico para x igual a 3. Então toda vez que isso ocorrer, né, seja para x condicionado a y ou para y condicionado a x, lembre-se, tem que obter primeiro as distribuições de probabilidade condicionadas. Então vamos calcular a condicionada de y condicionada a x igual a 3, que é o que nos interessa. Vamos montar essa distribuição, tá bom? Então a gente quer o quê? A distribuição de probabilidade para os valores de y. Quais são os valores que y assume? 0, 1, 2 e 3, 0, 1, 2, 3 e 4, 0, 1 e... Nossa senhora, me engasguei aqui. 0 e 1, porque y não assume valores igual a 2, 3 ou 4 quando condicionado a x igual a 3. Ou seja, não existe a interseção x igual a 3, y igual a 2, x igual a 3, y igual a 3, x igual a 3, y igual a 4. Não existe essa interseção, automaticamente não existe a probabilidade desta interseção, uma vez que o nosso n é no máximo 4, né? Então, para x igual a 3, só existe a interseção com y igual a 0 e com y igual a 1. Então, eu só tenho esses dois valores. Então, nós vamos calcular a probabilidade condicionada para y condicionada a x igual a 3 e para y igual a 1 condicionado a x igual a 3 e para y igual a 0 condicionado a x igual a 3. E para fazer isso, precisamos da fórmula de probabilidade condicionada para y condicionado a x, que é o quê? A razão, né, da probabilidade de xy, ou seja, da interseção para um par de valores xy, dividido pela probabilidade de quem dá a condição, que no caso é o x, que vem depois da barra. Então, para o nosso caso de x condicionado, de y condicionado a x, então o denominador, que é a probabilidade marginal de quem dá a condição, é a probabilidade de x igual a 3, que é a marginal. Então, vamos montar aqui, ó. Para y igual a 0, condicionado a x igual a 3, a probabilidade de y igual a 0 e x igual a 3 é 0,06212, dividido pela probabilidade marginal, de quem dá a condição, de x igual a 3. Então, 0,07247, tá aqui, ó, marginal de x igual a 3. Essa continha dá 0,85718. Agora vamos para o outro valor de y possível em interseção com x igual a 3, que é o valor de y igual a 1. Então, para y igual a 1 condicionado a x igual a 3, a probabilidade de y igual a 1 e x igual a 3 é igual a 0,01035, dividido por a probabilidade marginal de x igual a 3, que é 0,07247. Essa continha dá 0,14282. Então, eu tenho aqui as duas probabilidades condicionadas possíveis para y condicionado a x igual a 3, porque as demais interseções não existem, são valores nulos, tá bom? Então, tem essa conta e agora eu vou obter o que eu preciso. Esperança de y
condicionado a x igual a 3, variância e desvio padrão. Então vamos lá, pessoal. Já montei a tabelinha, já está aqui a tabela de distribuição de probabilidade condicionada para y condicionado a x igual a 3. Então eu tenho aqui, ó, os valores, já passei para y igual a 0, a probabilidade condicionada é igual a 0,85718, para y igual a 1, a probabilidade condicionada é 0,14282. Para y igual a 2, 3 e 4, não há probabilidade porque não há interseção com x igual a 3. E lembrando que sempre a soma das probabilidades tem que dar 1. Então, ó, a soma das probabilidades dá 1, tá bom? Então, somando as condicionadas para x igual a 3, tem que dar 1. Assim como se eu somar a condicionada para x igual a 2, para x igual a qualquer outro valor, tem que dar 1 também em cada uma dessas condicionadas. A esperança de y, vamos lembrar, né? Porque aqui eu tenho uma esperança de y condicionada, que é o que eu quero saber. A esperança de y é a soma dos valores de y vezes as respectivas probabilidades. O raciocínio é o mesmo para uma esperança condicionada. Então, basta eu multiplicar os valores que a variável assume, nesse caso eu só tenho 0 e 1, pelas probabilidades correspondentes condicionadas, ou seja, 0 vezes 0,85718 mais 1 vezes 0,14282. Então, a esperança condicionada para y condicionada a x igual a 3 é 0,14282. Então, agora, a gente vai calcular a variância de y, tá? Condicionado a x igual a 3. Só que vamos lembrar da fórmula de variância de y. É a esperança de y ao quadrado menos a esperança de y tudo ao quadrado. Essa expressão aqui eu já tenho, ó, porque a esperança da variável, né, tá aqui, cadê ela aqui? Ó, a esperança de y condicionada a x igual a 3 eu já tenho, que é 0,14282. Agora eu preciso calcular a esperança de y ao quadrado. Já memorizaram as fórmulas? Né? As fórmulas vão se repetindo, não tem muita coisa mais, tá? Tanto que quando eu for dar variável aleatória contínua, as fórmulas são as mesmas, de esperança, variância, desvio padrão, tudo igual, tá? Só vai mudar que algumas onde tiver somatório eu vou passar para integral. Mas essa de variância é a mesma, tá bom? Então, esperança de y ao quadrado eu preciso calcular agora. Vou usar o mesmo raciocínio, ó. O que é esperança de y ao quadrado? É a soma de cada valor da variável ao quadrado multiplicada pela probabilidade. Nesse caso, pela probabilidade condicionada, porque eu obtive a distribuição de probabilidade condicionada. Então, vai ser o quê? 0 ao quadrado vezes 0,85718 mais 1 ao quadrado vezes 0,14282. Multipliquei, né, aqui, valor zerou, então a esperança de y ao quadrado é 0,14282. Então, esse valorzinho aqui entra aqui, ó, nessa esperança de y ao quadrado. Só que é um y ao quadrado condicionado, né, gente? Porque eu estou usando os valores da tabela de distribuição condicionada, a x igual a 3. Então, agora, como eu já calculei que a esperança de y condicionado a x igual a 3 é 0,14282, basta eu substituir. Então, a variância de y, né, que é o que eu estou calculando aqui, ó, é a mesma coisa aqui, gente, eu só estou representando a barra para mostrar que é uma condicionada. Variância de y na condicionada de x igual a 3 é igual a esperança de y ao quadrado menos esperança de y ao quadrado. Então, é 0,14282 menos 0,14282. O que dá a variância de y condicionado a x igual a 3, 0,12242, ok? Então, essa é a continha. Para a variância, estou representando, né, a fórmula bem detalhada para mostrar que é um cálculo
feito a partir de probabilidades condicionadas de y em função de x igual a 3. Faltou o desvio padrão, então o desvio padrão condicionado, né, de y condicionado a x igual a 3, é a raiz da variância, então raiz de 0,12242, que é igual a 0,3499. Então, pessoal, assim eu finalizo esse exemplo, tá bom? Finalizo aí um exercício inteiro resolvido e aí vocês acompanham para vocês aprenderem esses cálculos aí que vão se repetir para variável aleatória contínua unidimensional, bidimensional, porque as fórmulas são basicamente as mesmas, tá bom? Então, até contínua, pessoal!